Bom dia. 7h37. Martins, dá uma passadinha nesse tempo que tá lindo e na temperatura e nas previsões para as próximas horas. Temperatura em elevação, agora já na marca dos 18 graus, o sol brilha lá fora, o tempo tá bem aberto, muito embora tem previsão de possibilidade de pancadas durante a tarde e à noite o tempo deve voltar a ficar aberto novamente. Mas uma coisa é certa, hoje pode dispensar a manga longa. A velha e boa camiseta, seja ela polo ou aquela tradicional, será a grande parceira do dia, porque vamos ter uma temperatura muito próxima de 30, se não chegar aos 30. O que tem para hoje? Sorrir, agradecer, prosseguir, porque o melhor está por vir. Acredita! 7h38 já está nos estúdios da Massa, um expert num assunto importante, que é a cannabis medicinal no Brasil. O expert nesse assunto é Sandro Posa, que vai dar um bom dia para os senhores. Bom dia, Sandro. Bom dia, Laor. Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Massa. É um prazer estar aqui. Queria parabenizar também a cidade pela recepção assim, muito calorosa. Estamos adorando Gramado. Você é fundador e presidente de uma associação chamada Associação Alternativa de Apoio à Cannabis Medicinal do Brasil, que fica em Imbituba, Santa Catarina, é isso? Exato, é Praia do Rosa, Praia de Garopaba, muita gente deve conhecer, né? Uma região muito linda, por sinal. Região linda. Me diga uma coisa, o uso medicinal da maconha gera muitos debates, evidentemente. Exato. Prós e contras. Ainda mais com a mudança na regulamentação. Exato. O que mudou nessa regulamentação? Então, hoje a gente tem produtos de cannabis medicinal sendo vendidos na farmácia. A gente tem produtos importados, tem mais de 18 marcas que muita gente não sabe, né? A gente tem na Panvel, nas farmácias com uma receita simples, você consegue o acesso do medicamento. Tá? A gente também tem acesso por associações, que é o nosso caso, que o tratamento se torna, às vezes, até 10 vezes mais barato. É possível plantar cannabis Sim, para uso medicinal? Exato. Hoje a gente tem muitas autorizações de plantio no Brasil, tem algumas para associações, como no nosso caso, né, que a gente está pleiteando uma autorização agora, já está para sair. E a gente tem o uso de pacientes HCs individuais, que chama. É um habeas corpus de plantio. O paciente entra com um pedido no Ministério Público, na Anvisa, recebe uma autorização e pode plantar, por seu uso próprio, né? A maconha auxilia no tratamento de quais doenças? Nossa, Alor, se eu for numerar todas, assim, a gente costuma dizer que ela não trata tudo e todas as patologias, mas trata quase todas e quase todos os pacientes, inclusive pets, né? A gente tem muitos casos veterinários, a gente trata camelo, elefante, girafa, muitos pets mesmo. Perfeito. Conta pra gente como é que você desenvolveu a expertise em extrair o óleo do cannabis. Tá. Eu morava nos Estados Unidos, eu e minha ex-esposa, e lá eu trabalhava com plantio e extração do medicamento. Lá já é liberado há 10 anos o uso medicinal. E a minha ex-sogra ela tem Parkinson e epilepsia. Ela começou a sofrer quedas e se machucar. Aí a minha ex-esposa disse, vamos voltar para o Brasil, porque senão eu não vou mais acompanhar a minha mãe, ela vai falecer e eu não vou estar junto presente, né? Aí a gente voltou de lá. E eu vendo o estado dela, eu digo, eu vou fazer o óleozinho, porque eu sei fazer, né? Fui lá, fiz um óleo totalmente artesanal, assim, sem nada de equipamento, e ela não conseguia levantá-la sozinha. Ela precisava de 2 pessoas, uma de cada lado, ela era pesada, sabe quando a pessoa não se ajuda? E foi, assim, incrível. A primeira vez que a gente deu, ela levantou sozinha da cadeira. Eu estava fazendo comida, quando eu vi, ela estava de pé atrás de mim, assim, meio que querendo dançar, assim, feliz, assim, sabe? E aí eu vi, nossa, eu tenho condição de fazer um tratamento legal pra minha sogra, né? Eu vou ajudar ela, né? E comecei a tratar ela, aí com o filho do vizinho autista, o vizinho viu a melhora dela, faz bem para autismo também, trata autismo também, trata dor crônica, trata Parkinson, Alzheimer, epilepsia, inúmeras patologias ele trata. A gente começou a tratar um menino, daí comecei a tratar outro, isso faz 2 anos. E quando eu vi, em questão de muito pouco tempo, a semente da Associação Alternativa estava plantada, sabe?
Não tinha mais como retroceder, porque a gente vendo o benefício que traz para as pessoas, ó, Laura, eu vou dar um exemplo da menininha Heleninha, que eu costumo usar. Ela sofria 2 convulsões por minuto. Sabe? Ela tinha que ficar deitada, porque se ela ficasse sentada, ela caía entre uma convulsão e outra, se machucava. E ela tinha mais de 2.000 convulsões por dia. Em 3 dias com óleo, ela nunca mais teve convulsão, sabe? Uhum. Então é uma coisa assim que é muito fantástico esse tratamento, é muito lindo. Quando a gente começa a acompanhar a qualidade de vida que ele traz, não só para o paciente, para os familiares. A mãe da Heleninha, ela relata que ela dormia de pé no quarto na porta do quarto, porque entre uma convulsão e outra, a Heleninha acabava tendo que ir para UTI, porque ela se engasgava e ficava entre vida e morte. Então, a qualidade de vida é para todos os familiares. Eu tenho muito exemplo de pessoa que começa a fazer o tratamento para Parkinson e tem alguma dor corporal e me liga dizendo: Sandro, eu tô assim assustado porque eu tomei para uma coisa e tá fazendo bem para outra. Porque ele trata o nosso organismo inteiro. Como ele faz bem para todas as patologias, uma pessoa que está com insônia, ela no outro dia ela vai estar mal-humorada, ela vai estar com ansiedade às vezes. Então, a pessoa que tem dor também, o familiar me dizendo: Sandro, minha mãe era insuportável, cara. Agora ela está fazendo o tratamento. Ele até usou uma palavra que eu não me esqueci. Ela virou uma velhinha do bem, uma velhinha legal, cara. Assim, ela tá uma coisa mais querida. Ninguém suportava. Daí eu comentei com ele, disse: cara, tu acordar com dor e ir dormindo com dor, tu vai rir do quê? Não tem como, né? Tu vai tá rindo pra quem? Né? Não tem... E a gente observando, que nem quando a gente gravou um documentário, a gente vendo assim, a qualidade de vida que traz para todo mundo. É um crime a gente ser contra, a gente ter o preconceito, e às vezes a gente nem conhece, a gente já traz aquilo, né? Que a maconha, porque a cannabis, esse medicamento é extraído da planta similar à maconha, que é utilizada nas ruas, né? Só que eu costumo... A gente tem espécies diferentes. Como a gente tem a mandioca, o aipim humano e tem o de animal, a gente tem a cannabis com substâncias diferentes, tá? Então a cannabis que eu uso, ela é rica em CBD, né? A gente usa espécies diferentes. Um exemplo que eu costumo mencionar, que eu acho legal, da cana-de-açúcar, do jeito que eu fizer ela destilar, eu vou ter a cachaça, né? E do jeito que eu fizer, eu vou ter o açúcar, que a gente faz os doces maravilhosos. Então, o jeito que eu faço o medicamento, a gente não tem risco psicoativo e psicotrópico. Tem a questão também da alta temperatura, né? Quando a gente aquece a planta, é que ela traz o barato, que as pessoas falam, né? Vulgarmente falando, a chapadeira. É com o aquecimento dela, quando ela é queimada. Eu faço ela numa temperatura abaixo de 60 graus, então ela não tem psicoativo, não tem psicotrópico, tá? Não adianta... E outra coisa, é em forma de líquido? É líquido, assim, não sei se dá para o pessoal enxergar. São gotinhas, a gente pinga embaixo da língua, a gente começa o tratamento sempre com acompanhamento médico, né? Tem que ser bem claro, assim, não dá pra gente sair... porque tem fórmulas diferentes, cada paciente tem uma aceitação diferente. Então, tem paciente que 2 gotinhas é suficiente, tem paciente que 5. Então, tem que ter o acompanhamento médico. O ouvinte que está ouvindo, assim, ele hoje a rádio, não tinha ouvido falar ou já ouviu falar, será que a minha patologia é tratável com cannabis? É simples, entra em contato com a associação ou com algum médico especialista direto. Na associação, a gente tem facilidades. A gente tem médicos que a consulta é R$500 e pela associação fica R$200. A gente conseguiu formar uma corrente do bem, que eu chamo, que todo mundo quer ajudar e trazer o acesso desse medicamento. Porque é muito incrível. A gente é contra até a gente precisar ou um parente nosso precisar, Laura. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, agora entrando um pouco mais no campo da legalidade.
No Brasil, a gente não tem como discutir, no momento é algo ilegal ainda, né? Não, o medicamento é totalmente legal. Tanto é que ele tem nas farmácias, tu pode importar através da Anvisa, é totalmente legal. Eu acredito que tem 10 mil pacientes do Brasil que têm autorização para plantar, inclusive, para extrair o próprio medicamento. Mas tem um movimento em Brasília, no Brasil todo, querendo regularizar essa questão. E no tocante a isso, o que dá para se dizer? Isso aí, Alessandro, o caminho é legalizar, não tem como não. Estados Unidos, Europa, quase todos os estados é legal. Uruguai, totalmente legal. Sabe, quase toda a América Latina. O Brasil, ele sempre tem um pouco de retrocesso, né? Mas tu acha, por exemplo, que o jeitinho brasileiro não vai desvirtuar essa... Não tem como, porque o benefício é muito grande, assim, e tem muitas comprovações científicas. Mas eu digo assim, no sentido de aproveitar essa brecha, essa porta, para daqui a pouco ter a legalidade da maconha no outro viés, aquele do barato que você falou há pouco. Pois, eu acho muito importante a gente sempre separar, por isso que a associação é contra a gente lutar por legalizar o uso recreativo ou adulto, como chama. É medicinal. É medicinal, é uma coisa totalmente diferente. Tanto que assim. tem uma sigla que diferencia, né? Exato. A gente tem canabinoides diferentes na planta, tá? Que como o CBD e o THC, existem mais 120 canabinoides, que a gente não conhece, não costuma falar. Esses mesmos canabinoides, até o THC, ele é produzido dentro do nosso organismo. A gente tem um sistema endocannabinoide que ele produz os mesmos canabinoides que tem na planta da cannabis. É incrível. Eu digo que essa planta ela é a ligação do ser humano com a natureza, assim, porque ela tem os mesmos canabinoides que a gente tem no nosso organismo. E aí quando a gente está com uma deficiência, a gente toma o óleozinho, ele regula, ele deixa o teu sistema imunológico 100%. E esse tratamento, fazer uso do óleo, por exemplo, ele é a curto prazo, médio prazo, ele é permanente? Depende da patologia. Tem patologias como epilepsia, que a pessoa vai ter que se tratar sempre. A gente tem muitos casos de paciente que tinha dor de cabeça, fez o tratamento um tempo, parou. A gente tem muitos casos PETs que os pacientes estavam indo para eutanásia e com o tratamento do cannabis para sinomose, por exemplo, tratamento de 30 dias cura o paciente, que sinomose não tem cura, sabe? A gente salvou muitos já e cada dia é descoberto nova patologia tratável com cannabis. Tem um ouvinte aqui, Sandro, perguntando se há risco do paciente que fizer uso ficar viciado. Não, pelo contrário. A gente usa para tratamento de dependentes químicos. Ele alivia muito no processo, porque ele traz uma calma. A pessoa vai ficar muito ansiosa quando larga os medicamentos ou alguma droga, ele traz um alívio, um conforto, e quando tu cessa o tratamento não tem assim nenhum uma contraindicação, um efeito. A nossa ouvinte Luciângela está perguntando também a questão, deixa eu pegar a pergunta dela aqui, ó. Quais são os efeitos colaterais? Existem efeitos colaterais ou não? Existem efeitos colaterais muito poucos, assim, a gente ainda está sendo estudado, mas pelo benefício que traz e comparado aos efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos, ele é inferior a 10% dos alopáticos, assim. Então é muito, muito confiável, muito seguro o tratamento. Como é que a sociedade está encarando esse assunto? O teu vizinho, por exemplo. Olá, o Sandro está plantando maconha. Boa. Como é que a sociedade encara isso? Deixa eu te falar. Há 3 anos atrás, quando eu fiz a primeira vez, e o pessoal perguntava, Dona Terezinha, o que aconteceu? Que milagre foi esse que a senhora ressuscitou? Aí ela falava, as pessoas, sabe, tu via, e Sim. Eu cheguei a ser chamado de traficante, assim... A pessoa, tu não tem vergonha, vai trabalhar, vai... E cada mês que passa, Laura, é incrível, assim, a mudança que isso está sendo. Hoje eu ganhei na cidade de Bituba cidadão honorário, eu fui homenageado a semana passada. Parabéns. Muito obrigado. 30 dias atrás a gente ganhou serviço de utilidade pública, sabe? Votação unânime, as duas,
Então a gente acredita que não tem mais, o preconceito está morrendo. Uma coisa legal é 130% de crescimento ao ano os usuários de CBD. 430 mil usuários no Brasil hoje, cadastrados. Eu digo que tem mais de 1 milhão, porque tem muita gente que traz do Paraguai, Uruguai, Argentina, Estados Unidos de forma ilegal, para não passar pela burocracia. Tem muita gente que não sabe o tão fácil que é de adquirir e acaba trazendo de outros lugares, assim. Então, é muita gente usando, Alauro. É difícil uma pessoa que não precise tomar ou que não tenha um parente muito próximo que precise. Eu fiz essa pergunta porque recentemente eu assisti num programa desses blogs e as perguntas eram bastante irônicas em relação a esse assunto. E nós estamos tratando esse assunto com muita seriedade, porque ele é importante. Muito importante, muito. E o que eu costumo dizer, assim, que cada pessoa mais que entender isso, Alaor, vai ser um benefício para muita gente. Eu tenho caso de paciente que fez a consulta, comprou o óleo e aí estava no correio para chegar, a pessoa ligar. Olha, o meu açougueiro aqui falou que eu vou me drogar. Então eu não quero mais, tu pode me devolver o dinheiro, sabe? Uma pessoa que é contra e ela expõe aquilo sem saber, sem ter conhecimento, eu digo que ela está cometendo um crime, tá? Porque privar uma pessoa de um benefício desse é doloroso. Eu acompanho vários pacientes, vários familiares, assim, eu posso dizer de boca cheia que é um medicamento totalmente seguro. Você mencionou que o princípio ativo desse medicamento, que é o, me ajuda aqui, THC, CBD. Ele está em muitos medicamentos na farmácia, por exemplo. A gente tem, os nomes da farmácia eu não sei, mas são todos CBDs, canabidiol, né? Lá na composição química está o nome é CBD canabidiol. A gente tem todos esses 18 que tem na farmácia, eles têm os mesmos canabinoides, CBD e THC. Posso chamá-los de maconha medicinal? Maconha medicinal, ou cannabis medicinal. Cannabis simplesmente o nome científico, né? Como é que é a prescrição desses medicamentos? A prescrição é bem simples. O médico faz uma consulta com o paciente, ele vê que o paciente necessita do tratamento, ele vai fazer a prescrição, dizendo o número de gotas que vai usar, a fórmula mais específica para a patologia dele, e o paciente entra em contato com a associação, se associa com a gente. A gente, importante, assim, a gente cobra uma mensalidade de R$15 que a gente converte em projetos beneficentes. A gente tem hoje mais de 400 pacientes que a gente doa todo o medicamento, porque a gente consegue pedir pelo SUS, mas é muito demorado, muito difícil, tá? Então a Associação Alternativa, ela se achou na obrigação de não deixar quem não tem condição e ficar sem. Então a gente cobra uma mensalidade de quem pode fazer essa contribuição para a gente ajudar outras pessoas. Sandro, a propósito, o contato para com a associação, se alguém quiser... Tá, pode ser pelo Associação Alternativa, sem o tio e o... Tudo junto. Associação Alternativa fica, né? Ou pelo telefone 489-9132-7892. Todas as redes sociais? Todas as redes sociais. Tem o Instagram... A sede, repito, é aqui no Litoral Catarinense. Litoral Catarinense, Praia do Rosa, em Imbituba. Município de Imbituba. Exato. Perfeito. Olha, muito bom o assunto. Tratamos o assunto com extrema seriedade. Exato. Porque, quer queira ou não, muitos talvez não queiram admitir, é algo que está chegando para a saúde do povo, para fazer com que o povo seja mais feliz. É uma pauta, a pauta do dia a dia hoje. Alaor, penicilina, antibióticos, foi a descoberta do século passado medicinal. Da década passada. Dessa década é o CBD. Foi descoberto que a gente tem esse sistema endocannabinoide dentro do nosso organismo. Foi descoberto na década de 90. Ele é muito recente. É um sistema, eu costumo dizer que ele é o maestro da orquestra, porque ele regula o sistema respiratório, sanguíneo, ósseo. Todos os sistemas do nosso corpo é regulado pelo sistema endocannabinoide. E a única planta que regula ele é a cannabis. A gente tem canabinoide em outras plantas, na sálvia tem um,
sabe? A gente tem na camomila, mas são muito poucos. A cannabis, ela tem mais de 120 canabinoides. Ela tem outra, assim, é muito, muito rica. Ela traz o complemento para o nosso organismo. Nos Estados Unidos, ela é usada como suplemento alimentar. Ela não é remédio nem medicamento. Eles usam como um suplemento alimentar. 90% da população geriátrica faz o uso. Perfeito. Como suplemento. Suplemento. Perfeito. Quando criança, minha mãe dizia: cuide com as más companhias e não beba maconha. Eu digo: mãe, maconha não se bebe, se fuma. Daqui a tu sabe. Agora ela teria razão. Ela tava mais na frente. Ela tava que na tu, frente, a minha mãe tava na frente. A minha mãe tava na frente. Verdade. Sandro, obrigado pela visita. Gratidão, Olha, muito pessoal. interessante esse assunto e nós tratamos, tu pode ver, com muito respeito, com tudo aquilo que a Massa FM faz. Tá bom? Muito obrigado. Gratidão, Grande pessoal. abraço. Ricardo Martins, pitaco final, Martins. A gente volta amanhã a partir das 7 da matina para mais um super encontro com a notícia. Beleza, grande abraço, bom dia Brasil, bom dia família brasileira. A vida é como uma câmera, foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir de negativos e se as coisas não derem certo, tira outra foto, tá bom? Tô indo pra rua porque tá assim de notícias. Obrigado, Brasil. A Massa FM, pelo 3º ano consecutivo, é líder de audiência. A Massa é tri. Bom dia, Brasil. Vem aí, Jefferson Câmara. Pra trabalhar, pra viajar. Massa FM. A minha rádio é Massa FM. Na Massa FM, o seu dia tem mais alegria. Em instantes, Manhã da Massa. Massa FM. Microfone aberto. Patrocínio DF Sul, Clínica Sorri Fácil, Centro Óptico, Círculo Saúde, Sicredi Pioneira, Unishop Sucesso. Chega fim de ano, a gente já planeja aquela viagem, né? Praia, campo, casa dos parentes. Epa, aí não, né? Ficar na casa da sogra não dá, né? Tá bom. Não importa o lugar que você vai curtir. O importante é estar super equipado e preparado para o verão, certo? Aí sim, hein, Massa FM? Promoção Natal Massa. A Massa FM vai te dar um kit pra lá de especial. Tem